Nutrientes. Os nutrientes são substâncias utilizadas pelo organismo por meio da alimentação e têm como objetivo fazer com que o organismo funcione perfeitamente. Eles são divididos em duas categorias: macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são os carboidratos, proteínas e as gorduras. Já os micronutrientes são as vitaminas, minerais, água e fibra. Cada nutriente exerce um papel importante na nossa alimentação, não sendo possível excluir um deles completamente da nossa dieta sem causar danos ao organismo. Portanto, todos são importantes, não existem nutrientes melhores que outros. E também devemos estar bastante atentos sempre na quantidade ideal que devemos consumir de cada um deles. Carboidratos. Acho o carboidrato um dos mais importantes macronutrientes, pois é ele que fornecerá energia ao nosso corpo. E é de extrema importância manter uma alimentação saudável e uma dieta equilibrada, rica em todos os nutrientes que o corpo necessita. A glicose liberada pelos carboidratos é uma substância muito importante para os tecidos do corpo humano e o cérebro. Os alimentos ricos em carboidratos nos fornecerá energia para poder realizar algumas atividades diárias, como por exemplo, andar, trabalhar, estudar, se exercitar, dentre outros. Alguns alimentos ricos em carboidratos são arroz, batata, massas em geral, mandioca, pães, bolachas, barras de cereais, leite, milho, ervilha, manga, ameixa e dentre outros. Para ter uma ideia, apenas 2 bananas fornecerá 2 horas de energia ao corpo. Além de fornecerem energia, esses alimentos fornecerá vitaminas do complexo B, vitamina C e vitamina A. Resumindo, carboidratos são biomoléculas de grande importância biológica e formam a classe de biomoléculas mais abundantes do nosso planeta. Essas moléculas são formadas fundamentalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então devemos consumir carboidratos diariamente, pois a falta dele pode causar alguns sintomas, como fraqueza, irritabilidade e até mesmo depressão. Lípidos ou gordura. As gorduras, que também são chamadas de lípidos, têm a função não só de reservar energia, mas também são utilizadas para construir a membrana das células na produção de alguns hormônios para proteger o corpo contra o frio e traumatismos. Além disso, são muito importantes, pois têm ácidos graxos essenciais e vitaminas lipossolúveis, mas devem ser consumidos com cuidado, pois o excesso pode levar à obesidade. Elas podem ser encontradas tanto em alimento de origem vegetal quanto em alimento de origem animal, e são divididas em três grupos: saturadas, gordura trans e insaturadas. As saturadas, encontradas nos produtos de origem animal, são consideradas mais perigosas. Seus efeitos são a elevação do nível de colesterol no sangue, o que pode causar doenças cardiovasculares futuramente. Gordura trans faz parte das saturadas e podemos ingeri-las por meio de óleos vegetais, e mais nociva que as gorduras saturadas, elevando o LDL, colesterol ruim, e diminuindo o HDL, o colesterol bom. As insaturadas. Essas têm um papel importante na redução do colesterol total. Por exemplo, os peixes são ricos em gorduras insaturadas. São consideradas menos perigosas. Vitaminas. Extremamente importante para a nossa saúde, e que pode ser obtido a partir da nossa alimentação. Sem vitaminas necessárias, nosso corpo enfrenta uma série de problemas que vão desde alterações na pele, anemia, retardo no crescimento, até problemas neurológicos. A seguir falaremos mais a respeito da importância das vitaminas. As vitaminas são moléculas orgânicas que são obtidas pelo nosso corpo por meio principalmente da alimentação.
Algumas vitaminas são também produzidas em nosso corpo, como é o caso da vitamina D e K. A vitamina K é produzida por bactérias em nosso intestino, enquanto a vitamina D é produzida quando expomos nossa pele à luz solar. Vale destacar que, apesar da baixa necessidade diárias, elas também são importantes e sua não ingestão pode levar a problemas graves de saúde. Dá-se o nome de hipovitaminose ou avitaminose, a carência de vitamina no nosso corpo. As vitaminas também podem ser divididas em dois tipos: as hidropossolúveis, solúveis em águas e absorvidas pelo intestino, e as lipossolúveis, solúveis em gorduras. Os sais minerais. Os sais minerais também são essenciais para regular as funções do corpo. Existem 8 principais tipos de minerais. São eles: cálcio, fósforo, ferro, potássio, sódio, iodo, magnésio e enxofre. O cálcio é o componente básico da estrutura óssea. Ajuda a construir os dentes e tem função antialérgica e desintoxicante. Além disso, estabelece equilíbrio com o ferro e cicatriza ferimentos. O fósforo está ligado à formação de tecidos duros, protege os músculos, facilita a absorção da glicose e da vitamina B2. Além disso, ele é um componente das células nervosas e cerebrais, além de ter equilíbrio com o cálcio. Ferro, sendo ele o responsável pela formação de glóbulos vermelhos no sangue e auxilia na respiração celular e também previne a anemia. O sódio ajuda na digestão, neutraliza a acidez, evita a fermentação, além disso, evita câimbras e purifica o sangue. Outro mineral importante para o funcionamento do organismo é o potássio. Ele interfere no metabolismo das proteínas e proporciona flexibilidade aos músculos e boa disposição. O iodo é um mineral necessário para a síntese dos hormônios tireoidianos, que irão regular as funções do organismo. Sua deficiência pode levar ao bocio e seu excesso pode causar intoxicação. O funcionamento correto da glândula tireoide depende do iodo. E por último, mas não menos importante, vem o mineral enxofre, que faz parte da molécula proteica. Ele facilita na fixação do hidrogênio e interfere no sistema respiratório. A água é uma substância química cujas moléculas são formadas por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Aqui na Terra, cobre grande parte da sua superfície e é o maior constituinte dos fluidos dos seres vivos. Como para as plantas, a água também é fundamental para o funcionamento do organismo e de cada órgão dos seres humanos. Para isso, ela tem como função auxiliar na digestão, regular a temperatura do corpo, diluir os alimentos sólidos, transportar os nutrientes e os resíduos. A água também ajuda na absorção e excreção dos alimentos ingeridos e também na redução de celulites. Para equilibrar com uma boa alimentação saudável e balanceada, você tem que tomar bastante água para manter o corpo hidratado e para as funções do organismo serem executadas de forma correta. Fibra. A fibra, assim como os outros nutrientes, tem um papel fundamental para o sistema digestivo. Suas funções essenciais são a redução de doenças relacionadas com o sistema digestivo. Por exemplo, hemorroidas, prisão de ventre, arteriosclerose, diverticulose, entre outros. Ela pode ser utilizada no controle da obesidade, por exemplo, uma vez que ela oferece uma sensação de saciedade, evita o excesso de colesterol e controla a diabetes. Quando consumida em forma de cereais, leguminosas, arroz, batatas, entre outros, consequentemente, o consumo de carnes, gorduras e açúcares diminui, fazendo com que o controle para a perda de peso seja executada com sucesso. Olá! As proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas. Os aminoácidos são moléculas formadas por carbono, hidrogênio e nitrogênio e que são encontrados um grupo
amina e um grupo carboxila. Existem apenas 20 tipos de aminoácidos que se combinam de forma variada para formar diferentes proteínas. Chamamos de polipeptídeo uma cadeia longa de aminoácidos. Cada proteína é formada por uma ou mais cadeias polipeptídicas. Os aminoácidos chamados essenciais são aqueles que não podem ser sintetizados endogenamente e devem ser obtidos a partir do alimento. Já os aminoácidos não essenciais são aqueles que o organismo é capaz de sintetizar. As proteínas são substâncias que exercem as mais diversas funções no organismo, participando inclusive da composição das células. Não existe nenhum processo biológico em que uma proteína não esteja envolvida. Dentre as funções atribuídas às proteínas, podemos falar: atuam como enzimas. Essas proteínas são capazes de acelerar uma determinada reação química. Contração muscular. A contração muscular só ocorre graças à ação de duas proteínas, a miosina e a actina. Hormônios atuam nas mais diversas funções do organismo e a sua grande maioria são compostos por proteínas. Exemplo: insulina. Anticorpos, proteínas que atuam na defesa do nosso corpo. Coagulação. A fibrina, uma proteína, forma uma rede que impede a passagem do sangue. Transporte de oxigênio. A hemoglobina é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio.